Vamos lá ao curso aí de Física Básica, né? Mecânica. A gente vai falar sobre grandezas físicas, uma aula bem introdutória. Deixo aí o contato lá no canal do YouTube e no Facebook. Aliás, o link direto para o canal do YouTube já está disponível na equipe do Teams, tá? E antes de começar propriamente, tem uma pergunta que acho que sempre fica na cabeça de todo mundo, né? Que vai fazer um curso da área de engenharia, enfim, tecnologia em geral, né? Que é, por que tem física? Por que de acho tem a tal da mecânica que é, no fundo, física lá no curso, né? Bom, a estrutura que a gente tem nos cursos, do que a gente espera de habilidades aí, de competências, né, ao final da formação de vocês, é que vocês sejam capazes de... Rabisquei onde não devia, mas tudo bem, eu apago. É que vocês sejam capazes de dar soluções novas, ou pelo menos diferentes, inovadoras, para problemas que forem encontrados aí no mercado de trabalho, no dia a dia das empresas, ou até mesmo que vocês identifiquem esses problemas, né? E para chegar nesse processo de dar soluções novas, que é o que a gente chama de inovação, que aliás é uma palavra que desperta muita confusão atualmente, porque é uma palavra usada na linguagem cotidiana, mas também é um termo técnico que tem um significado bastante restrito, né? Eu decidi que nesse semestre eu vou fazer uma aula sobre inovação com as disciplinas de mecânica, né? Mas, em linhas gerais, o que se espera de um profissional da área é que ele seja capaz de dar soluções inovadoras. Claro que eu não espero isso de um técnico, mas eu espero de um profissional de nível superior. Até por isso, ele é um profissional mais caro e com uma formação mais longa, né? E como é que você pode dar soluções novas para alguma coisa? Você precisa conhecer as tecnologias atuais disponíveis no mercado e construir ou uma tecnologia nova ou uma ligação entre novas tecnologias. E para isso você precisa ter um conhecimento razoável de como essas tecnologias atuam, de como que elas funcionam. E para isso só é possível se você tiver um conhecimento científico de como funciona a natureza. Então, na formação de vocês, a gente parte da base, a gente faz o caminho inverso, é o que eu fiz aqui. A gente começa ensinando vocês, né, as técnicas para entender como a natureza funciona. No caso de vocês, desgaste de material, como é que as forças atuam sobre os materiais, que efeitos elas podem ter, né? Como que eu calculo isso com a matemática. Depois que vocês tiverem passado por essa fase inicial de entender como é a natureza e de como a gente pode abordá-la usando matemática, aí vem uma fase em que vocês vão estudar as tecnologias disponíveis no mercado para a área de vocês. E por último, assim, o grande finale, né, o TG, inclusive, é onde você vai apresentar alguma solução inovadora, de preferência, para os problemas que você detecta no seu área de trabalho. Então, por isso, o foco, o objetivo final é que vocês sejam capazes de propor novas tecnologias. Mas a gente precisa seguir essa trilha aqui, porque ninguém propõe novas tecnologias sem ter esse conhecimento. Você pode até questionar que algumas pessoas não têm esse conhecimento, não tinham esse conhecimento tão profundo do ponto de vista matemático, mas eram pessoas que tinham um conhecimento empírico, né, que sabiam como as coisas funcionavam muito bem,
O próprio Jean-Marie Ampère foi um cara assim, né? Ele era um cara muito experimental, trilhou um caminho mais complicado, né? Qual é a diferença entre esses caras que são grandes experimentadores e que conseguem desenvolver tecnologias interessantes e quem tem uma formação? É que ele fez um caminho muito mais difícil, né? Um caminho muito mais tortuoso. E quem passa por uma escola tem professores que vão facilitar essa formação. E aí o que você poderia levar 5, 6 anos ou até mais para fazer, a gente consegue colocar isso dentro de um processo que é o curso de graduação, com a duração de 3, 4 ou 5 anos. Tá? Em particular, na física, nós vamos abordar a natureza, vamos entender os fenômenos que ocorrem na natureza a partir de uma descrição matemática e de algumas grandezas, né? O que são grandezas? Grandezas é aquilo que você vai usar para descrever ou para entender esse processo natural. Existem dois tipos de grandezas, as chamadas quantitativas e as qualitativas. A física majoritariamente usa grandezas quantitativas. Tá? O que é quantitativa e o que é qualitativa? Existe uma distinção fácil e uma um pouquinho mais sofisticada, tá? Alguns autores simplificam demais e dizem simplesmente o seguinte: se for expresso por número, é uma grandeza quantitativa. Se não for expresso por alguma outra coisa como cor, né? Por exemplo, sexo, masculino e feminino, estado civil, casado, solteiro, união estável, etc., seria uma grandeza qualitativa. Mas essa distinção não é verdade. Isso está muito pobre colocado nesses termos, porque nem sempre uma grandeza que é expressa por número, ela é de fato quantitativa. Eu vou dar dois exemplos para vocês, né? O CPF, né, que todos nós temos um, cadastro de pessoa física, ele é um número. O CEP do endereço de vocês ou do endereço de trabalho, ele também é um número. O número do celular é um número também. Mas eles são grandezas quantitativas? Faz algum sentido calcular média e desvio padrão do CPF, de CEP ou do celular? Não faz nenhum sentido. Você não faz um tratamento matemático de média, cálculo de erro e gráficos disso aqui. Então, é uma grandeza expressa por números que ela é, na verdade, qualitativa. A numeração pode até dar uma ordenação para ela. A gente pode, sim, colocar os CPFs do menor para o maior número, os CEPs também, né? Você pode dar uma ordenação natural. Alguns autores chamam isso de grandezas ordinais. Mas elas, no fundo, não são quantitativas. Então, uma grandeza é quantitativa quando ela é expressa por uma quantidade numérica, né, expressa por números, e faz sentido fazer cálculos estatísticos com esses valores. Por exemplo, altura, né? A altura dos alunos de uma turma é um comprimento, é uma grandeza que a gente pode calcular a altura média, desvio padrão, mesma coisa para a idade, e assim também como a gente pode usar isso para medir intensidade de força, deslocamento, rapidez de um deslocamento, com a velocidade, né? Então, a física vai trabalhar com as grandezas quantitativas, tá? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Quem quiser fazer pergunta, pode interromper à vontade, viu? Estamos em casa. Estamos muito à vontade. Toda vez que eu vou medir uma grandeza quantitativa, né? Que no caso já tem a restrição, né? Vale só para as quantitativas. Eu preciso de uma unidade. Não confundam grandeza com unidade. Tá? A grandeza tem uma existência própria, independente da unidade. Por exemplo, o comprimento já existia muito antes do metro ser criado. A área também.
né? Volume, umidade, temperatura. A temperatura, ela existe, né? Grau de agitação das moléculas de um corpo, de uma região, né? Do ar de uma região. Temperatura pode ser medida em graus Celsius, em Kelvin, em Fahrenheit, enfim, tem outras unidades menos populares, mas uma coisa é a grandeza, outra coisa é a unidade. Quando a gente trabalha com comércio, com, enfim, intercâmbio com fornecedores, toda essa cadeia que a gente tem necessita de uma unidade de medida para as grandezas padronizadas, né? Imagina se eu não tivesse padrão, eu preciso comprar fio e não existe uma unidade que me diga quantos metros de fio precise e, né, qual o comprimento de fio, já cometi o erro, eu preciso, e qual é a espessura dele. Eu preciso ter unidades padronizadas para conseguir dialogar, né, com as outras pessoas e até para fazer comércio e especialmente entre países, tá? Originalmente, os primeiros sistemas de unidade, eles eram locais. Isso gerava uma confusão terrível. A origem do pé, da polegada, da jarda, ela era o pé e a polegada do rei. E aí, bom, primeiro que os reis, eles morriam e eram substituídos. Então, na medida em que os reis iam mudando, o pé e a polegada mudava também. E imagine o comércio entre dois reinos diferentes, a confusão que não dava, especialmente quando um rei era baixinho e o outro rei era muito alto, né? Então você comprava lá tantos metros de alguma coisa, esperava uma quantidade grande, vinha uma quantidade minúscula, porque o braço do rei de onde você comprou era muito menor, né? A gente percebe ainda que em algumas unidades que elas não são padronizadas, elas não estão dentro de um sistema de unidades controlado, que existe o regionalismo, né? Por exemplo, existe alqueire paulista, alqueire de não sei onde, né? Porque não é uma unidade do sistema internacional, não está padronizada. Então ainda existe aí um regionalismo, né? Já nas unidades que são padronizadas em sistemas bem estruturados, isso não existe. Você tem uma garantia de que em qualquer lugar do mundo, onde aquele sistema seja adotado, a unidade é a mesma. Então, hoje existem no mundo dois grandes sistemas de unidades, dois grandes sistemas de medidas, que um é o sistema inglês, né, britânico, geralmente começa com B, né, BU, British Unit, e outro é o Sistema Internacional de Unidades, que é usado nos demais países. O sistema britânico é usado especialmente nos países que foram colônia ou são ainda domínios do Reino Unido, né? Na verdade, nem do Reino Unido, da Inglaterra mesmo, né? E as suas grandes colônias, como os Estados Unidos. E o restante do mundo usa majoritariamente esse que é chamado Sistema Internacional de Unidades, que é o que nós usamos no Brasil. O Sistema Internacional, chamado SI também, bastante comum usar a sigla simplesmente SI para designar o Sistema Internacional. Ele está baseado, escrevi no lugar errado de novo, então aqui o Sistema Internacional, a gente usa muito isso aqui, tá? Ele é baseado numa ideia muito interessante de que existem unidades, na verdade existem grandezas que são ditas fundamentais e outras que são derivadas. No sistema internacional, as grandezas ditas fundamentais são essas aqui, tá? Então a gente tem aqui as grandezas fundamentais que levam a tais unidades fundamentais, tá? Que são tempo, medido em segundo, quilograma, que é a medida de massa, cuidado, massa e não peso,
Quantidade de matéria, muito usada na química, tá? Que é o mol. Vamos ver o que mais que vocês conhecem. O M é de quê, hein? Metro. Metro, unidade de comprimento. Esse tá fácil. Agora vamos aumentando o grau de dificuldade. O A é de quê? De ampere, professor? Ampere, que mede corrente elétrica. Beleza. Ah, tá aumentando a dificuldade. O K maiúsculo é de Kelvin. Kelvin, que é a unidade de temperatura do sistema internacional, tá? Não é o grau Celsius, é Kelvin. E o CD? CD ninguém usa quase. CD, É de som, professor? não. Intensidade luminosa. Tá? É porque a maioria das vezes você compra lâmpadas, etc., pensando na potência consumida, né? E não na intensidade luminosa que é propiciada aqui. É a unidade do Sistema Internacional Cadmio de intensidade luminosa, que o pessoal antigamente chamava de candela. De onde vem o esquisitíssimo nome de vela, que eu nunca entendi muito bem o que que era. O pessoal antigamente falava, essa lâmpada de 100 velas. Lâmpada de 100 velas, não tem vela nenhuma na lâmpada. Era uma corruptela de candela, mas eu vou falar um pouco mais sobre essa unidade. Tá? Então, as unidades, elas são divididas assim, nas unidades de grandezas ditas fundamentais e as derivadas. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Nessa primeira aula, eu vou acabar dando exemplos de coisas que a gente vai ver mais adiante, então não fiquem. Tem gente que fica tenso, nossa, mas eu não sei o que que é. Calma, a gente está só começando, tá? Vou dar alguns exemplos de unidades que são derivadas, né, dessas. Por exemplo, a intensidade de força é medida numa unidade que é chamada de Newton. Como a unidade tem o nome de uma pessoa, o símbolo dela é maiúsculo, muito cuidado com isso. Unidades só levam o símbolo com a letra maiúscula quando for nome de alguém, quando não for nome é sempre minúsculo. Tá? Newton é uma grandeza, força, né? É uma grandeza derivada, ela não é fundamental. Um newton corresponde a metro vezes quilograma por segundo ao quadrado. Tá? Então, a definição de um newton é a força capaz de manter 1 quilograma de massa com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Eu acabei colocando numa ordem que não ficou tão legal para vocês perceberem isso. Deixa eu mudar a ordem aqui. Eu vou reescrever a mesma coisa, só que eu vou mudar a ordem, tá? Então, ó, é a massa de 1 quilograma se deslocando com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, o Newton é derivado de massa, comprimento e tempo. Unidade de pressão, né? Alguns de vocês usam essa unidade já no mercado de trabalho. Também em homenagem a uma pessoa, aliás, uma pessoa que foi uma figura muito interessante da história da ciência, o Pascal. Pascal é derivado da derivada, porque Pascal é Newton de força por área, por metro quadrado. Então, em termos de grandezas fundamentais, de unidades fundamentais, o Pascal é medido em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tudo isso por metro ao quadrado. E aí, simplificando, então, o Pascal é quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Tá? Então, massa,
comprimento e tempo. É a unidade de Pascal. É a composição, né, da unidade Pascal. Energia. Qual é a unidade de energia do Sistema Internacional? Alguém sabe? Ninguém chuta? É Coulomb, professor? Não, Coulomb é carga elétrica. É Joule? Energia é medida em joule, exatamente. Tá? Escreve Joule, é um francês, também o nome de uma pessoa. Joule, que era um cervejeiro que desenvolveu toda a técnica dele na relação entre energia térmica e energia mecânica. O Joule, ele criou uns sisteminhas de automação, não é automação, mas ele criou alguns mecanismos muito curiosos para fabricar o quê? Alguém sabe? O Joule é uma pessoa inesquecível. Alguém sabe qual era a indústria que o Joule se dedicava fervorosamente e para a qual ele desenvolveu boa parte da nossa termodinâmica? Estou decepcionado com os estudantes. O Joule era cervejeiro. O objetivo dele, no equivalente mecânico, ele usava pesos para rodar umas pás. E o que ele estava fazendo com essas pás? Ele estava homogeneizando a mistura lá de milho e outras coisas que fermenta para gerar cerveja. Então foi um grande cervejeiro escocês, o Joule. Esse cara era bom, hein? O cara era bom, pô. Foi um dos primeiros caras a criar um sistema em que ele usava pesos mecânicos para fazer a homogeneização da cerveja que iria depois ser trabalhada e fermentada, etc, etc. Grande fabricante de cerveja. Joule, energia, é medido como, né? Como eu disse, é uma grandeza derivada. Ela é derivada de força por distância, né? Ou seja, para manter o padrão, eu não coloquei nenhuma outra. A força por distância, força vezes distância. Joule, então, nada mais é que Newton vezes metro. Logo, quilograma vezes metro, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Então, também uma grandeza derivada. Eu sei que quando eu falei em energia, muita gente pensou em watt ou watt, que não é unidade de energia, é unidade de potência. Tá? W maiúsculo. Potência é energia por tempo. Então, watt é joule por segundo. Olha a salada que dá. Quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao cubo. Então, também massa, metro e segundo. Tá? Fiz tudo isso aí só para mostrar para vocês que a partir aí de um número relativamente pequeno de grandezas que são aquelas fundamentais e suas unidades, o sistema internacional constrói todas as outras unidades padrão e aí eles só precisam se dedicar ao padrão primário destas grandezas, destas unidades associadas às grandezas fundamentais, também chamadas de unidades fundamentais. Alguém quer fazer pergunta? Pode fazer. Ô, professor, Sim? aí a energia que é medida em joule é Newton vezes metro, né? Que é força Isso. vezes distância. O torque também é força vezes distância. Então, como é que eu sei separar um do outro? Um pouco de cuidado com isso. A gente vai falar de torque mais no final do semestre, tá? Torque de uma força é uma grandeza
uma grandeza vetorial, tá? Vou só silenciar o microfone para não dar esse retorno. Só um minutinho. Quem quiser falar, depois reativa o microfone, tá? O torque é uma grandeza vetorial e ele é calculado assim: produto vetorial da distância ao ponto de aplicação da força. Anderson, se você puder me passar o teu e-mail, eu consigo adicionar você ao grupo, tá? É o aluno Carlos Félix. Eu tô pegando com ele aqui, professor. Já passo aí. Tá, eu preciso do e-mail institucional dele, aí é fácil de conseguir trazer ele para dentro da disciplina, tá? Joia, obrigado. Por hora, para ele participar de hoje, você pode mandar esse convite aqui para ele. Espera aí que eu vou colocar aqui no nosso chat, e aí ele já pode entrar. Só que ele vai entrar como convidado e depois a gente traz ele para dentro da disciplina, tá? Já está aí o convite, tá? Se você puder passar para ele por WhatsApp, ele já entra aqui direto nessa sala. Então, voltando, o torque representa isso aqui, né? Ele é definido assim. O módulo do torque vai ser, então, distância, força e seno do ângulo entre força e distância. E ele vai ser medido em Newton vezes metro do mesmo jeito. Tá? Do mesma forma também, isso dá uma confusão, pode dar uma confusão danada, que trabalho é medido em definição de trabalho, leva a força vezes distância. Então, o trabalho também é medido em joule. Tá? Em geral, no torque, tá? A gente não chama de joule, a gente chama de Newton vezes metro, deixa assim. Tá? Porque aqui tem um pouco essa questão do ponto de aplicação da força, tá? O que isso quer dizer? Vamos imaginar um exemplo bem simples, tá? Eu tenho aqui um ponto articulado e uma barra, tá? Uma barra comprida, não torta como essa aqui que eu fiz. Se o meu objetivo é girar essa barra, eu posso aplicar uma força em algum ponto aqui dessa barra, tá? Vamos dizer que eu aplique a força assim. O que o torque mede? Quanto mais próximo de 90 graus esse ângulo aqui estiver, e quanto mais afastado do eixo de rotação que está aqui ele estiver, maior vai ser o torque, porque ó, o torque está medido assim. Então, quanto maior R, maior o braço de alavanca. Quanto mais próximo de 90 graus, mais próximo de 1. E então eu vou ter uma capacidade de girar essa barra melhor com a mesma força. Trocando em miúdos, se vocês quiserem brincar com isso em casa, é só você pegar uma porta, né, uma porta qualquer da casa, ela normalmente está presa aí em 2 ou 3 dobradiças, tá? E você vai observar o seguinte: se eu quero fazer essa porta girar, abrindo ou fechando, quanto mais próximo da extremidade da porta eu tiver, menos força eu vou fazer. Quanto mais próximo do eixo de rotação, mais força eu vou fazer, porque eu estou reduzindo o braço de alavanca, que é essa distância D aqui, tá? Então, em geral, na hora que a gente trabalha com torque, a gente não expressa em joule, usa realmente o Newton metro para evidenciar essa questão da força e do braço de alavanca, tá? Respondido? Eu nem sei mais quem fez a pergunta. Respondido, professor. Muito obrigado. É que na hora que você falou ali, veio essa dúvida de lá. Melhor Mas, tirar a dúvida do que ficar com dúvida. não, claro. E uma coisa que o pessoal estranha bastante, trabalho é medido em joule do mesmo jeito, tá? O que acontece com a energia, que gera bastante confusão, é que, em termos práticos, muitas vezes o pessoal faz o seguinte, vou voltar lá na lousa, tá? No caso da energia, o que é muito comum fazer
é usar a potência, tá? Então, olha só, de maneira geral, potência é isso aqui, tá? A definição geral de potência, seja ela mecânica, elétrica, toda potência. Energia por tempo, tá? Como os equipamentos, normalmente, eles trazem a potência lá no manual, ou até bem escrito na plaquinha do equipamento, como é que você pode calcular a energia que você vai consumir? Fica simples calcular assim, ó, a energia que eu vou consumir é a potência do aparelho vezes o tempo de uso, por isso, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, quanto que eu vou gastar de energia para tomar um banho, fácil, você pega a potência do aparelho, né? Tá lá escrito no chuveiro, 6, 7 mil watts, ou está em quilowatts às vezes. E aí o único cuidado é que isso aqui tem que estar em segundos, né? Para gerar o valor, a saída em joule. Tá? Então, muitas vezes, a energia é calculada a partir da potência. E existe, inclusive, né, nas nossas contas de luz, uma unidade que ela não é do Sistema Internacional de Unidades, é uma unidade comercial, que é o quilowatt-hora. Por que não é do Sistema Internacional? Porque o joule é watt por vezes segundo, né? Nesse caso, a gente tem aqui um 1000 e um fator um pouquinho diferente. Então, se a gente quisesse brincar com isso, né, 1 quilowatt é igual a 1000 watts. 1 hora é igual a 3.600 segundos, tá? Então, 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Então, a gente pode dizer que 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta, né? 1 milhão de joules. Tá? Mas acaba sendo uma unidade comercial bastante usada, inclusive a nossa conta de luz, né? A gente paga por quilowatt-hora. E aí, cuidado, é quilowatt-hora e não quilowatt por hora, como algumas pessoas dizem, porque não é dividido, é multiplicado por hora, tá? Legal? Tudo bem até aí? Então, tudo isso foi só para mostrar que o sistema internacional, ele consegue, né, uma das coisas muito interessantes dele, é que a partir de um número pequeno de grandezas fundamentais, ele consegue esquematizar e montar todas as derivadas. E por que que isso é tão importante dentro do sistema internacional? Porque estabelecer o padrão primário não é uma coisa barata. É uma coisa muito trabalhosa e ter um padrão primário ou um padrão secundário, né, obtido diretamente a partir do primário, é uma coisa bastante cara. Quem trabalha em empresa que já teve que contratar certificação de aferição de instrumentos sabe que não é uma coisa barata e nem é uma coisa tão fácil de fazer. Para garantir que em todo o mundo onde é usado o sistema internacional as unidades sejam as mesmas, existe um sistema internacional de unidades, como eu já disse, que é ligado ao Instituto do Metro na França, e todos os países, né, que usam o sistema internacional, eles têm um ou mais órgãos ligados a esse sistema, a esse instituto francês, e eles têm todo um processo de padronização para garantir que o metro usado em qualquer lugar do mundo, o segundo, o ampere, seja o mesmo. Não é uma coisa fácil, é uma coisa bastante complicada. E o padrão primário é sempre o mais caro de ser estabelecido. E o que o pessoal do sistema métrico vem fazendo ao longo aí de quase mais ou menos pouco mais de um século de existência deles é mudar os padrões. Esses padrões eles evoluem no tempo, eles não são estáticos, tá? Então, inicialmente, quando foram criados esses padrões, eles eram essencialmente físicos, né? Então, o metro existia
o metro padrão, que hoje é uma peça de museu, é lá uma barra, uma liga de irídium que fica dentro de umidade e temperatura controlada, etc, etc. Mas é uma peça de museu porque a ideia foi evoluir para que as grandezas fundamentais fossem estabelecidas não a partir de objetos, mas sim de processos naturais. E a grande dificuldade foi estabelecer o processo que mantivesse a mesma unidade, ou seja, que processo tem aí o metro igual ao metro da barra de irídio, né? Ele não poderia ser mais mudado. Do mesmo jeito, existe o grama padrão, que fica aqui cheio de, né, vidro em volta dele para garantir que ele realmente seja o que deve ser, não sofra alterações. Se você pegar uma balança de precisão, for trabalhar com os pezinhos dela, você vai descobrir que você tem que colocar luva, que você precisa usar pinça, porque até mesmo a gordura ou a sujeirinha que você tenha nos dedos ao tocar nos pezinhos padrão, eles vão alterar, né? Então é um sistema muito sensível. Alguém falou no Coulomb, tá? Até pouco tempo atrás, uma das grandezas fundamentais era a grandeza associada à carga elétrica, quantidade de carga elétrica, e ela era medida por um sistema complicadíssimo chamado balança de Cavendish. Olha só que coisa cara, complicada e difícil de fazer. Isso aqui é um esquema de uma balança de Cavendish. Ela trabalhava com duas esferas ocas feitas de ouro com um grau de pureza elevado. Tá? Elas eram ligadas por um fio que sustentava esse eixo aqui. E esse fio era de uma liga especial, porque ele é importantíssimo na determinação do Coulomb. Tá? E aí, essas esferas eram submetidas a uma diferença de potencial nessas pontas aqui, e isso gerava um torque e elas giravam aqui em torno desse eixo aqui, ó. O eixo fazia um movimento, tá? Saindo daqui, vindo para cá, saindo daqui, vindo para cá, causando uma torção nesse fio. Pelo ângulo de torção no fio, era estabelecido o padrão de carga elétrica. Olha, eu tive um colega na época de faculdade que ele passou um ano inteiro de iniciação científica montando um equipamento desse e no final não deu em nada, não chegou a precisão nenhuma, porque realmente não era fácil manter uma balança de Cavendish, era uma das mais complicadas. Tanto é que a solução acabou sendo deixar de adotar carga elétrica como grandeza fundamental e o padrão passou a ser corrente elétrica. Então, o Coulomb, que foi durante muitos anos uma grandeza fundamental, deixou de ser e cedeu lugar para o ampere. É muito mais fácil medir corrente, estabelecer um padrão para corrente do que estabelecer um padrão para carga elétrica. Então, hoje o Coulomb é que é derivado, ele é medido em ampere vezes tempo. Tá? O metro evoluiu de uma barra física para uma fração de um meridiano, depois para uma fração de um trópico, enfim, tem toda uma história. O metro foi talvez a unidade fundamental que mais sofreu alteração no tempo. E eu coloquei para vocês aqui nesse quadro o que é hoje cada uma dessas grandezas fundamentais. Tá? Então aqui eu chamo a atenção de algumas coisas. Grandeza é uma coisa, a unidade que você usa para medir a grandeza, outra. Tá? Você tem comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, tudo isso no sistema britânico, que é medido em outra unidade. Tá? Então, grandeza, unidade. As unidades, elas seguem algumas regras que são muito rigorosas e para quem está na área de exatas, vocês precisam tomar muito cuidado. Gente, toda vez que você escreve um relatório, anota dados, e usa essas unidades, você pode cometer erros graves ao
simplesmente bobear com alguns pequenos detalhes, tá? Ele é muito chato, ele é muito detalhista, chato, não, ele é muito detalhista esse sistema. Então, olha só. Metro, segundo, quilograma, não é nome de ninguém. Então, o símbolo M minúsculo, S minúsculo, quilograma, tanto o K quanto o G minúsculos. Não pode ser maiúsculo de jeito nenhum. Está errado e é um erro grave. O nome da unidade não é o nome da pessoa. Isso é chato. Então, escreve-se a unidade ampere, com letra minúscula, Kelvin, com letra minúscula também. Esses dois são nomes de pessoas. Porém, o símbolo é com letra maiúscula, já que é homenagem a alguém. E aqui, olha só, que confusão. Se você comete um erro e escreve K maiúsculo e M minúsculo para quilômetro, você cometeu um erro grave, porque isso aqui é Kelvin, é temperatura vezes metro. E se alguma coisa acontecer de errado, algum acidente ou alguma coisa, e você tiver escrito quilômetro assim, você pode ser responsabilizado, porque é responsabilidade técnica isso, né? Um tecnólogo, um engenheiro, mesmo um técnico, ele tem obrigação de saber isso aqui. Já tivemos casos em que questões de concurso foram anuladas por erro desse tipo, tá? O Word teima a colocar o K maiúsculo, passou batido pelo pessoal da revisão e uma questão de concurso foi anulado. Em processos de CREA, isso aqui também cabe uma anotação, cabe uma chamada de atenção nos processos onde algo ocorre e isso aqui é detectado, tá? Por exemplo, K maiúsculo G é Kelvin vezes grama, tá? Não é quilograma também. Então, cuidado com isso, tá? Mol, quantidade de matéria, é mol. E a candela, de onde vem a corruptela de vela, é CD, tá? Legal. Qual é a definição desses caras hoje? Ela é sempre tal que em qualquer lugar do mundo, se você tiver tecnologia para construir o equipamento, você pode construir um equipamento primário. Tá? Então, por exemplo, o metro ele é o espaço percorrido pela luz, luz branca, né, todas as frequências misturadas, no vácuo, em tubo de vácuo, numa fração de 1 sobre 299,792. Pô, não podia ser 300? Não podia. Sabe por quê? Porque o metro, usando essa tecnologia, ele tinha que coincidir com o metro da barra de irídio. Tá? E aí, se fosse arredondado aqui para 300, né, que dá vontade de fazer quando a gente olha para esse número, o que iria acontecer? O metro seria menor que o metro padrão anterior, e a gente teria um tremendo problema aí em reequilibrar isso e fazer né, uma confrontação com todo o passado. Né? Mesma coisa, o segundo também. O segundo ele é medido num relógio atômico, né? Padrão é um relógio de Césio. Tá? O Brasil tem o seu relógio de Césio. Se você entrar e pedir, quero ver a hora padrão brasileira, ele te leva para um sisteminha muito interessante que te mostra o horário no relógio de Césio. Ele equivale o segundo a 91926317770 transições e perfis. Aí você pode me perguntar a mesma coisa. Não podia ser 10 mil? Não, não podia, senão o segundo, a gente teria um segundo maior do que a gente tinha antes. Né? Ele tem que ser o mesmo segundo lá da primeira definição. Tá? O ampere, ele é baseado na quantidade de cargas elétricas elementares, leia-se elétrons, né? Que passam por um determinado circuito e que produz uma força entre dois fios de 1 metro. O que isso significa? Eu tenho um fio aqui, outro fio aqui. Tá? Esses fios com carga passando, as cargas em movimento geram um campo magnético. Tá? E se eu tiver cargas circulando em sentidos opostos, eu tenho uma força de atração.
Se eu tiver cargas no mesmo sentido, isso gera uma força de repulsão. Esses fios têm um espaçamento de 1 metro, né? E eles vão atingir aí uma força de repulsão ou de atração de 2 vezes 10 a menos 7 newton. Um circuito bem pequenininho, né? Um circuito que não é muito grande, nem muito difícil de obter. E isso dá aí a carga elétrica circulando aqui, né? O 1 ampere, tá? Muito mais simples de fazer, muito mais simples de reproduzir do que o Coulomb, né, lá naquela balança de Cavendish. E aí eu construo um padrão primário desses, acoplo o equipamento aqui, regulo ele para medir 1 ampere, e a partir disso eu acabei de criar o meu padrão primário, e a partir desse equipamento eu posso ir comparando ele com os outros em circuitos e criando padrão secundário, terciário e assim por diante, tá? Kelvin está baseado num termômetro complicado, não vou entrar em detalhes aqui, talvez o professor de termodinâmica o faça, que está associado à constante de Boltzmann. O mol, que é o número de Avogadro, né? Lá o professor de química deve entrar nos detalhes também. Intensidade luminosa, ela está associada a uma frequência de uma única cor, né? Frequência monocromática de luz, com 540 vezes 10 a 12 Hz, tá? Então, ela é a intensidade luminosa gerada por esta frequência monocromática de luz aqui, uma frequência em especial. Alguma dúvida sobre isso? Então, pensem vocês na estrutura que deve existir no mundo para garantir que o metro da trena que você está usando em casa ele corresponde a esse 1 sobre 299.792.458 segundos, né? Você tem que garantir isso no mundo todo, não é nada fácil, tá? Idem, todos os relógios de quartz, eles têm que ter cada segundo, né, de oscilação aí dentro do quartzo tem que corresponder a esse número de transições do Césio, tá? Então, é uma estrutura muito cara e muito complexa. No Brasil, os órgãos ligados diretamente a esse sistema do metro são o Inmetro e também cabem algumas coisas à ABNT. Por exemplo, a ABNT garante que a latinha santa de 300 e poucos ml, ela tem de fato 300 e poucos ml, de acordo com o estabelecido. Que a garrafa de água tem 1,5 litro e esse 1,5 litro é igual em todo o Brasil e também em qualquer outro lugar do mundo, porque o litro é litro, igualzinho, né? Então não é uma tarefa fácil e nem barata de ser mantida, tá? Perguntas, dúvidas? Para tirar uma certificação é caríssimo. Sim, é caríssimo. Porque você precisa que esse cara tenha todos os equipamentos dele aferidos lá pelo Inmetro ou pelo órgão certificador responsável da região. E aí ele tem que fazer isso com alguma periodicidade, né? Dependendo do equipamento, quanto mais preciso tiver que ser o equipamento, menor é o espaço de tempo. Além de todos os cuidados que alguns equipamentos exigem para que eles sejam usados de maneira correta. Vou pegar um exemplo, uma balança de precisão, se você ler o manual dela, lá vem escritas as condições nas quais ela deve funcionar. Então, na maioria dos casos, ela precisa estar ligada a mais de meia hora, existe a temperatura mínima e máxima e a umidade onde ela está operando. Por quê? É um circuito eletroeletrônico, né? Ele está sujeito a vários fatores que vão interferir na pesagem. Ele vai ter uma variação de miligramas e eu preciso de uma precisão de quilo. Tudo bem, mas se você estiver pensando numa indústria farmacêutica, por exemplo, aí você precisa ter uma precisão muito grande. Ou então, se você está trabalhando numa joalheria, né, você está medindo ouro, né, outros componentes assim, você precisa ter toda essa precisão.
E precisa ter a certificadora, que cobra caro, porque também eles gastam bastante, né, para manter esses sistemas todos atualizados. Quando eu era estagiário na Vilares, eu lembro que o laboratório lá era acreditado, principalmente não, o laboratório de metrologia era acreditado. E era bem puxada a parte de certificação deles lá. Sim. A equipe de metrologia local, ela tem o padrão local, né? Então lá eles têm o amperímetro certificado, que garante que ele está medindo 1 ampere, volt dentro do padrão, e aí com esse padrão eles vão replicando isso para os demais equipamentos dentro da empresa. É um processo muito delicado. Em geral, o pessoal que trabalha na área de metrologia é um pessoal metódico, que tem que obedecer às regras tudo direitinho, para não cometer erros que... Imagina, se você tem um equipamento, você faz medições e elas não são confiáveis, né? O tamanho da desastre que você pode causar com o equipamento não aferido, né? Então é muito importante, sim, o departamento de metrologia. O trabalho do pessoal da metrologia é muito, muito importante e muito difícil também, tá? Pessoal, além das unidades, nós temos os chamados múltiplos, né, os prefixos. Então, aqui no meio, o nenhum seria, por exemplo, o metro, grama, tá? A unidade pura. E a gente tem para cima e para baixo os chamados múltiplos do Sistema Internacional de Unidades. Esses múltiplos podem ser múltiplos maiores. A gente começa no deca, que é 10 vezes a unidade, e vai até o iota, que é 10 a 24 vezes. Lembrando que 10 a sexta é 1 milhão, você imagina o tamanho do iota em relação à unidade, tá? E no outro extremo das variações, né, menores, redutoras, a gente vai até o iocto, que é o outro extremo, que é 10 elevado a menos 24. Tá? Muito comum no dia a dia, quilo, quilômetro, quilograma. O que é isso? É 1000 vezes a unidade. Tá? Nem tão comum no Brasil, muito comum em alguns setores específicos, o hecto, né? Eu quero um eto, né? O pessoal fala muito assim, de mortadela, né? O que é isso? 100 gramas. Né? O hecto é 10 ao quadrado, 100 vezes, né? Então a gente tem aqui o hectograma, né? Devido à popularização da tecnologia da informação, algumas unidades que eram pouquíssimo usadas acabaram entrando aí no nosso cotidiano por conta da memória. O byte, que foi definido no passado como unidade de memória, é uma unidade muito pequena porque a gente usa hoje. Então, rapidamente, a gente mudou do byte para o kilobyte e depois para o mega. Aí depois veio já o uso do giga e hoje em dia já estamos comprando HDs em tera, né? Empresas já armazenam em peta e exabytes, né? Daqui a pouquinho a TI vai ser responsável por ter que expandir esse teto aqui do zeta e do iota. E nos redutores nós temos o decímetro, né? O decímetro a gente usa muito decímetro cúbico, porque o litro, ele não tá, um litro não corresponde a 1 metro cúbico. 1 metro cúbico é um volume muito grande. O litro é um decímetro cúbico, tá? O centímetro, né? Czinho minúsculo, 10 a menos 2. O milímetro também está nas nossas réguas, fica mm, né? O primeiro M é o de mili e o segundo do metro, 10 a menos 3. Também já entrou aí no nosso dia a dia o micro e o nano, né? Que até pouco tempo atrás não se usava muito, dificilmente alguém usava um micrômetro, hoje usa com alguma frequência já. E o nanômetro, a medida em nano, né? O nanômetro, ela era muito rara com o advento aí das nanopartículas, nanotecnologias,
acabou também se tornando relativamente popular. Descendo também tem o pico, fento, atos, hepto e octo, tá? Menos usados. Ah, eu tenho que decorar tudo isso? Claro que não, consulte a tabela. Alguns deles você vai acabar decorando pelo uso, né? Por exemplo, o micro, que é 10 a menos 6, o nano, que é 10 a menos 9, até o 10 a menos 9 você vai acabar decorando em algum momento pelo uso, idem até o giga, talvez o tera, né? Mas você não precisa ficar com isso decorado na cabeça, você precisa saber onde consultar e saber que existe, né? Se alguém falar, mede alguma coisa aí em nanômetro, você não vai ficar achando que é alguma doença, né? Ou que é um vírus novo, mas sim que é uma unidade de medida com um prefixo, tá? Pessoal, tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Eu vou fazer com vocês alguns exemplos de mudanças de unidades, né? Especialmente essas mudanças nos múltiplos, tá? E depois eu vou deixar para vocês uns exercícios para a gente testar isso. Então, uma mudança muito importante é aquela da velocidade, que vai do quilômetro por hora ao metro por segundo, tá? Devido aos automóveis, motocicletas, etc., o nosso entendimento de velocidade alta e baixa, ele é muito distorcido. A gente ficou muito vinculado ao quilômetro por hora. E, na verdade, aquilo que está mais próximo da gente é o metro por segundo, né? Então, dentro de plantas ou em equipamentos, né, que tem aí velocidade, ou até mesmo quando se faz algum tipo de perícia por acidentes ou estabelecimentos de limite de segurança, etc., etc., a gente deve pensar em metros por segundo e não em quilômetros por hora. Por uma razão muito simples. Um segundo é aproximadamente o tempo que você demora para piscar os olhos. Então, vamos pensar no seguinte: 10 metros por segundo é uma velocidade alta? Vamos ver. Você olhou um objeto e ele está aqui nessa posição. Você piscou o olho, quando você abriu o olho, o objeto veio para cá. Nesse piscar de olhos, literalmente piscar de olhos, o objeto se deslocou de 10 metros. Essa velocidade é alta, né? Essa velocidade é bem alta. Você está dirigindo o carro a uma velocidade de 90 metros por segundo. Vamos colocar uma velocidade altíssima. O que isso significa? Que você está nessa posição com o carro, vamos supor linha reta, você viu alguma coisa acontecer e pisou no freio. Se você for uma pessoa absolutamente normal, com ótimos reflexos, quando você pisar no freio, você vai estar a dole uma, dole duas, dole três, 270 metros de distância do ponto onde você viu que deveria intervir reduzindo a velocidade. Ou seja, se alguma coisa apareceu na sua frente a uma distância menor do que isso, você bateu nessa alguma coisa ou atropelou antes de conseguir tocar no freio. Por isso, essa velocidade aqui é velocidade de carro de Fórmula 1, onde você está garantindo, né, velocidade mais alta na reta, onde você tem algum controle sobre o ambiente e vai evitar ao máximo que tenha alguém passando, alguém atravessando, né? Então vamos para uma velocidade mais comum no nosso dia a dia, ó. 80 km por hora. Um saco dirigir 80 km por hora em determinadas estradas, o limite é baixo, é irritante e tal. 22,2 metros por segundo. Então vamos lá, você está trafegando a 80 km por hora, tá? Numa rodovia, está aqui seu carro, né? E se você ver alguma coisa e
pensar em frear, quando você começar a frear, você estará já nesta posição aqui, quando você começar a frear, que é 66,6, quase 67 metros adiante. Ou seja, se essa alguma coisa que apareceu na sua frente tiver uma distância menor do que isso também, você já colidiu com essa alguma coisa. Tá? Então, na hora que a gente vai estabelecer limites de segurança de velocidade, em que vai ser até averiguado no caso de um acidente, o cara estava ou não estava no limite de velocidade? Olha, pela distância da pessoa até ele começou a frear, então dá para estimar qual era a velocidade que ele estava quando viu, né, alguém que ele atropelou, por exemplo, ou um outro carro contra o qual ele colidiu. Tudo isso é feito sempre em metros por segundo e não em quilômetros por hora, tá? Então, por isso é importante essa conversão aqui. Eu vou fazer esses cálculos com vocês agora, usando aí a minha lousa do whiteboard, tá? O que eu preciso saber para fazer uma conversão de quilômetros por hora para metros por segundo? Eu preciso só saber o que é quilômetro e o que é hora em segundos. E o resto eu vou fazer o cálculo, tá? Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E aí, ao invés de trabalhar com 1000, eu posso usar a potência de 10, que é bem mais interessante na hora da gente fazer os cálculos. Se alguém tiver dificuldade com potência de 10, avise que eu posso fazer mais passo a passo alguns desses cálculos, tá? Quilômetro dividido por hora. Então, 1000 metros dividido por 1 hora. 1 hora tem 60 minutos e, por sua vez, tem 60 segundos. Então, eu tenho aqui que 1 km por hora é igual a 10.060 vezes 60. E aí, isso está convertendo para metros por segundo. Legal. Em termos de quando eu faço o cálculo de 60 vezes 60, se eu uso potências de 10, fica bem mais fácil. Ó. 60 é 6 vezes 10. Então é 6 vezes 10, vezes 6 vezes 10. 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Então isso aqui é igual a 10 ao cubo dividido por 36 vezes 10 ao quadrado metro por segundo. Aí você olha assim, puxa vida, hein? Se aqui fosse ao cubo, agora eu cancelava, isso aqui ficava só com um número. Como é que eu faço isso? Dá para fazer? Dá sim. Olha só. Se eu multiplicar isso aqui por 10 e dividir ao mesmo tempo por 10, eu não alterei em nada o número, né? Eu multipliquei ele por 1. Só que agora eu posso dizer que isso aqui é 3,6, 10, né? 36 dividido por 10, e que isso aqui é 10 elevado ao cubo, né? 2 mais 1, então vezes 10 ao cubo. E aí sim, quando eu substituo esses valores aqui, eu tenho então que isso é igual a 10 elevado ao cubo dividido por 3,6 vezes 10 elevado ao cubo metros por segundo. Simplifico e finalmente eu tenho que resultado que quilômetro por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo, ou o oposto, que é mais fácil de lembrar, que metro por segundo, 1 metro por segundo, corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Tá? Então, se você consegue dar um passo de 1 metro a cada piscada de olhos, você está trafegando a uma velocidade de 3,6 quilômetros por hora. E aí, as conversões que estão lá no exemplo são 20 metros por segundo, 80 quilômetros, 90 metros por segundo. Como é que elas poderiam ser feitas? Bem fácil. Ó. 20 metros por segundo
onde tem metro por segundo, eu vou substituir por 3,6 quilômetros por hora. Então, rodando a manivela, 72 quilômetros por hora. A letra B, 80 quilômetros por hora, é o inverso. Tá? Então, 80 quilômetros por hora. Aí eu preciso lembrar que quilômetro por hora é 1 dividido por 3,6 metros por segundo, rodando a manivela, né? Eu sei que é alguma coisa próximo de 20, já que 80 dividido por 3,6 é um pouco menos do que 4. Se fosse 4, eu teria 20 cravado. Como é um pouco menor, 3,6 do que 4 é um pouco maior do que 20. Rodando a manivela na calculadora, vocês vão ver que é 22,22222 metros por segundo, tá? E a letra C é aquele Fórmula 1, 90 metros por segundo, tá? Então fica o 90 vezes o 3,6 quilômetros por hora. Aí, rodando a manivela ou usando a calculadora, vocês chegam em 324 quilômetros por hora, né? E é curioso que quando alguém fala, eu estava 324 quilômetros por hora, nossa, velocidade super alta. O carro estava trafegando a 90 metros por segundo. A pessoa não se dá conta do quanto que isso é alto, né? 80 metros por segundo é uma velocidade alta, né? 80 metros por segundo vai dar 288 quilômetros por hora. Então, a gente tem pouca noção de ordem de grandeza de velocidade em metros por segundo, coisa que vocês devem aprender a ter um pouco mais de noção do que é rápido e do que não é rápido em termos de velocidade nessa unidade que é mais próxima ao nosso tamanho, né? 1 metro por 1 segundo, tá? Pessoal, dúvidas até aqui? Comentários? Vou salvando aqui as lousas, tá? Depois disponibilizar para vocês. Hoje é dia 9 de agosto. E essa é a figura 1. Legal. O segundo slide de exemplos que eu tinha colocado aqui para vocês, ele trata da área e do volume, tá? Como é que a gente pode fazer aí área e volume com os múltiplos, tá? Cálculo de área, por exemplo, se eu tenho uma área de 1 metro por 1 metro, tá? Eu posso perguntar o seguinte: quantos cubinhos de 1 centímetro por 1 centímetro cabem aqui dentro, né? Imagina que você tem uma parede e você quer saber quantas pastilhas você vai colocar ali. Aí elas têm uma área muito menor. A ideia é essa nessa conversão, tá? A área, ela é calculada como comprimento vezes comprimento. Então, a área de 1 metro quadrado, né? É lado vezes lado aqui, né? Então, 1 metro quadrado é 1 metro vezes 1 metro, tá? E aí, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado centímetros. Tá? Bases iguais das potências, mantém a base, somos expoentes. Logo, 1 metro quadrado é igual a 10 elevado a 2 mais 2 centímetros quadrados, ou ainda, 1 metro quadrado corresponde a 10 elevado a quarta centímetros quadrados. Ou seja, dentro de uma área de 1 metro por 1 metro, eu consigo colocar, eu cubro essa área com 10.000 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro, né? 10 elevado à quarta é 10 vezes 10 ao cubo, 10.000 cubinhos, tá? E se fosse em milímetro? Nossa, muito maior. Como é que faz a conta? Do mesmo jeito, tá?
1 metro ao quadrado, então, é igual a 1 metro vezes 1 metro. 1 metro, a gente sabe que é igual a 1000, né, milímetros, até por isso chama milímetros, tá? 10 ao cubo milímetros. 10 ao cubo com 10 ao cubo dá 10 elevado à sexta, né? Então, ó, mantém a base, somos expoentes. Então, milímetro quadrado. Logo, 1 metro quadrado corresponde a 1 milhão de milímetros quadrados. Então, se você quisesse cobrir essa área aqui de 1 metro por 1 metro com alguma coisa com 1 milímetro por 1 milímetro de lado, você precisaria de 1 milhão de peças para fazer isso, tá? Fácil, moleza, todo mundo dormindo. Nem estão assistindo a Olimpíada porque já acabou, nem tem essa desculpa. E se fosse volume, se fosse cubo, mudaria alguma coisa? Nada. Nossa, para medir volume é difícil? É nada, só tem mais um fator. Ó. Vamos colocar aqui um cubo, uma caixa d'água quadrada. Olha que beleza. Uma caixa d'água quadrada que tenha 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de comprimento. Quantos litros cabe nessa caixa d'água, hein? Vamos primeiro calcular o volume dela. Essa caixa d'água tem 1 metro cúbico. Ou seja, ela tem 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Tá? 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 10 ao quadrado centímetros vezes 10 ao quadrado centímetros vezes 10 ao quadrado centímetros, tá? Então, 3 vezes. O meu microfone... Ah, o teu microfone não está funcionando. Cleiton, reativa o microfone, vê se ele não está desativado. Deixa eu ver se eu consigo reativar o teu microfone aqui. Eu não coloquei nenhuma restrição. Eu vou silenciar vocês. Não, não está ativado não. Basta você desabilitar, porque eu poderia ter bloqueado o microfone de vocês, mas não está não. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou bloquear e reabilitar. Desabilitei, deixei todo mundo mudo agora, ó. Posso falar à vontade, ninguém falar nada. E agora eu vou permitir os microfones, tá? Aí agora cada um de vocês que quiser falar tem que habilitar o próprio microfone, mas ele está permitido. Conseguiu? Para reabilitar o microfone, o que você precisa fazer é vir aqui, ó, precisa clicar e deixá-lo assim, tá? Quando eu clicar, ninguém me ouviu quando ele estava cortado e agora ele está habilitado. Mas eu não bloqueei o microfone de vocês, não. O que pode acontecer é que ele ou está desabilitado ou, às vezes, na medida em que ele vai consumindo memória, o computador ele desabilita funções. Por exemplo, como eu já estava com o computador ligado há algum tempo, eu não estou conseguindo habilitar a minha câmera. Ele está habilitado, sim.
O seu microfone estranho. Talvez você precise desligar e religar o computador. Acontece muito isso com a minha câmera. Eu, em geral, tenho que religar a câmera. Ou você pode... Ah, tem uma outra coisa que pode estar acontecendo. Deixa eu... O Teams dá uns probleminhas também. Às vezes compensa fechar o Teams e abrir de novo. O que pode estar acontecendo também é isso aqui, ó. Você vem aqui nos 3 pontinhos e vai em configurações, tá? O que pode estar acontecendo? Por exemplo, eu estou usando o fone, tá? Às vezes acontece que eu tiro o fone do computador e ele continua tentando mandar para o fone. E aí não vai para a caixa de som. Eu tenho que vir aqui, mexer, mudar ele, né? Então, eu quero agora levar ele para a caixa de som, eu preciso vir aqui e levar ele para a caixa de som, assim, no manual. Eu não sei porque nem sempre essa mudança que deveria ocorrer automaticamente, ela ocorre. Talvez seja falta de memória, tem uns bugs aí. Professor? Oi, conseguiu, Cleiton? Consegui, estou me ouvindo? Estou ouvindo. Agora deu certo, então. Era essa a configuração que estava errada? Não sei que eu mexi e que ele voltou. Não sei o que eu fiz aqui. Tá bom, pode ser a configuração, sim. Quando for isso, tá? Parece que ele não está desativando. Quando vocês forem usar uma máquina, dê uma olhada para onde ele está mandando, né? Por exemplo, tem uma vez eu participei de uma reunião no Teams, passei vergonha. Eu estava usando o celular e ele começou a jogar para a caixa de som Bluetooth. Foi super legal, todo mundo viu. Pode falar, Cleiton. Agora ele não tá desativando, me trava aí para não ficar com barulho na aula. Tá. Depois eu vou ver o que é. Tá, joia. Se tiver alguma dificuldade, pode falar comigo ou com o Emerson também, que a gente ajuda vocês nisso. Tá bom, então, obrigado. Ativei o mudo, vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho 1 metro cúbico, 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Então, do mesmo jeito, eu mantenho a base somos expoentes, 2 mais 2 mais 2, né, com o centímetro cúbico, tá? Então, 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Se eu fosse preencher essa caixa aqui com cubinhos de 1 centímetro de lado, eu precisaria de 1 milhão deles. E se fossem de milímetros, muito mais ainda, né? Porque agora, ó, metro cúbico igual a 1 metro, 1000 milímetros, vezes mais 1 metro, 1000 milímetros, e vezes 1000 milímetros, 1 metro. Então agora, 10 elevado a 3 mais 3 mais 3 milímetro cúbico, esse metro cúbico aqui é igual a 10 elevado a 9 milímetros cúbicos, ou seja, 100 milhões de cubinhos, tá? E o litro, hein? Alguém sabe o que um litro é? Qual é a definição de litro? Alguém sabe me dizer? Litro não é metro cúbico, não é centímetro cúbico, alguém sabe dizer? Quando a gente tem esse tipo de dúvida, anotem esse site, ele é muito importante, Google, tá? Você pode ir no Google, tá? E digitar alguma coisa assim, ó, conversão litro, para metro cúbico, ele já até apareceu aqui, ó. Tá vendo, ó? E o que ele está dizendo? Divida o valor por 1000. Tem gente que acha que isso é mágica. Nossa, eu coloco aqui a quantidade de litros, minha caixa d'água tem 1000 litros. E ele me diz que é 1 metro cúbico. Olha só, que mágica. Por quê, hein? É simples, ó. O litro, tá? Ele não é ligado ao metro, mas sim ao decímetro, tá? E aí a gente pode dar uma olhadinha lá naquela planilha que eu mostrei para vocês, naquela tabela, né, dos nossos múltiplos, e eu vejo que o deci,
de decímetro é 10 elevado a menos 1. Então, 1 decímetro é 10 elevado a menos 1 metros. Tá? Então, tá? 1 decímetro cúbico é 1 litro. Mas quanto que é 1 decímetro cúbico? Vamos lá. Então, 1 litro é 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Opa, coloquei um C aqui que não existe, desculpa. Voltando. dm cúbico, tá? Então, o litro é 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. O decímetro é 10 elevado a menos 1 metro. Tá? É a 10ª parte do metro. Assim como o centímetro é a 100ª parte do metro, o decímetro é a 10ª parte do metro. Então, 10 a menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 1 metro. Logo, 1 litro é igual a 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Ou ainda, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá? Então, a caixa d'água de 1000 litros é uma caixa d'água de 1 metro cúbico. Tá? Se alguém quiser saber, se alguém quiser ter ideia aí, né, de quanto é 1 metro cúbico, pense em 1000 litros de água e você vai saber quanto é. Tá? Não é pouco, né? É uma quantidade grande de água para o nosso padrão, tá? Tudo bem até aí, meu povo? Tem alguém voando? Aqui tranquilo. E a última das conversões eu deixei para aquela que dá mais confusão, que é a de tempo. Especificamente tempo. Ele tem um probleminha que é o seguinte: todas as unidades do sistema internacional, à exceção do tempo, elas têm base decimal. A dificuldade que a maioria de nós, brasileiros e outras pessoas do sistema, de países do sistema internacional tem de lidar com o sistema inglês é o fato do sistema inglês não ser decimal, o sistema inglês é sexagesimal, tá? Ou seja, os múltiplos do sistema inglês, eles não estão baseados no 10, mas sim no 60, ou melhor, no 6. E isso é um tremendo problema. O sistema inglês é complicado para nós. Então, o sistema internacional ele é quase todo de base decimal, múltiplos de 10, à exceção do tempo, que é a mesma unidade adotada no sistema inglês, né, que é uma unidade sexagesimal, baseada no 60. O sistema inglês tem muitas coisas diferentes do sistema internacional, inclusive lá a questão da mão de direção, né? Mão inglesa é uma mão invertida em relação à nossa. Tem N problemas com isso. E eu vou mostrar um pouquinho das confusões que a gente tem por essa questão de pensar decimal num sistema que é sexagesimal. Eu vou colocar aqui alguns termos comuns do dia a dia e vamos ver como é que isso funcionaria na cabeça de quem usa o sistema decimal e de quem usa o sistema sexagesimal. Como é que ele expressa isso? Tá. 1 hora. 1 hora é 1 hora. 60 minutos aqui, ou 1 hora. Aqui também, tá? 1 hora, tranquilo.
Meia hora já começa a complicar um pouquinho. Porque para a gente, meia hora é 0,5 hora. O pessoal do sistema sexagesimal, eles já associam isso aqui. Né? Meia hora, sim. A coisa vai complicando um pouquinho mais. 1/4 de hora, que nós usamos muito, mas não chamamos assim, a gente chama de 15 minutos, tá? 1/4 de hora é 0,25 hora, que dá o 15 minutos. O pessoal do sistema sexagesimal, eles pensam assim, ó, 1/4 de hora, tá? Que equivale a 60 minutos dividido por 4, que dá os 15 minutos. Tá? 3/4 de hora, que nós usamos, mas não nos referimos assim, é 0,75 hora, que dá os 45 minutos. Tá? O pessoal do sistema inglês pensa assim, isso é 3/4 de hora. Tá? Então, o futebol, por exemplo, tem 2 tempos de 3/4, né? Que somados dá 6/4, que dá 1,5 hora, com um intervalo de 1/4 de hora. Né? Assim que eles pensaram nos tempos aí dos esportes. Também é muito comum o 1/3 de hora no nosso cotidiano. 1/3 de hora, que é 0,33 hora, que dá os 20 minutos. Aqui já 1/3 de hora igual a 20 minutos, mais fácil. E onde que essa confusão vai aumentar? Ela vai aumentar quando a gente começa a trabalhar com porcentagem, que é decimal, e hora. Então vou dar alguns exemplos aqui para botar a minhoca na cabeça de vocês, para vocês verem como que esse negócio às vezes gera um monte de confusão. De rolo em empresa, então danado para gerar confusão isso. Olhem só os exemplos. Você está lá na sua empresa e está gerenciando umas máquinas que elas têm um tempo de setup. Então o tempo de setup da máquina é de 1 hora. Maquininha ruim essa, viu? 1 hora de setup. Aí você recebe uma ordem. Tem que reduzir o tempo de setup em 10%. Tá? Aí o chefe doido, que não sabe fazer conta, diz o seguinte: legal, vai ter que sair de 1 hora e vai para 50 minutos. Pronto, está resolvido, 10%. Será que ele acertou? Acertou não. Quanto é 10% de 1 hora? Oxe, o cara errou. Ó, 10% de 1 hora é 0,1 vezes 1 hora, ou vezes 60 minutos. Isso quer dizer que 10% de 1 hora é 6 minutos. Portanto, reduzir o tempo em 10%, nesse caso, não é de 1 hora para 50 minutos, e sim de 1 hora para 54 minutos. Tá? E se fosse aumentar o mesmo raciocínio? Tá? Agora que eu vi, recebi o alarme aqui de 20:10, está na hora da outra aula. Tá? Pessoal, está gravado tudo que a gente fez hoje. Eu vou deixar para vocês